Boa noite, mamães, boa noite, papais, boa noite, tentantes. Para todos vocês que estão vivendo conosco essa experiência maravilhosa que é a maternidade, a paternidade. É um prazer estar com vocês de novo aqui na live. Mais um tema que gerou uma repercussão incrível, né? Que é, e aí, existe leite fraco? O que vocês acham? Existe ou não existe leite fraco? Boa noite, Jéssica. Eu tô acompanhando os comentários aqui com vocês pelo celular para facilitar. Jéssica, Lara, tudo bem? Que bom vocês estarem aqui com a gente. Quem mais tá aí? Vamos dar um oi para conhecer o pessoal? Vocês já são mamães, já são papais? Quem tá vivendo essa experiência incrível que é a amamentação? E coincidiu o tema de hoje com a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, que é uma semana muito especial, onde a gente consegue conscientizar várias mães, e a semana de hoje fala muito sobre a questão da rede de apoio na amamentação. E aí, o que vocês acham? Existe leite fraco ou não existe? Me contem. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar desde a questão da amamentação. Seguinte, gente. A amamentação é ela que nos trouxe até aqui hoje, né? Antigamente a gente não tinha disponível as fórmulas e tudo mais como a gente tem hoje. Mas desde os primórdios da história, lá no comecinho, desde os fundadores de Roma, Rômulo e Remo, já tinha a história que eles teriam sido amamentados por uma loba. Então, com o evoluir, a gente sempre buscou como alternativa, naquelas situações em que as mães não conseguiam amamentar, uma alternativa de um leite animal para substituir o leite do peito. Só que o boom mesmo das fórmulas veio lá na Revolução Industrial, né? Principalmente a questão da guerra, onde fizeram muito leite em pó, sobrou, e aí? O que aconteceu? O leite passou a ser vendido, né, para as mães e passou a ser um símbolo de status, porque a fórmula, na verdade, ela era mais cara, então só aquelas mães de uma classe média mais alta ou assim, elas conseguiam realmente ter acesso a essas fórmulas. Então, assim, virou cômodo, porque o bebê que estava chorando, o bebê que estava aquelas noites insones, né? Elas foram substituídas aí da ama de leite para a fórmula que a gente conhece ou complemento, que são as fórmulas que a gente usa para substituir a amamentação ou para complementar aí quando a mãe tem algum problema. Então, a produção de leite materno, ela depende de dois hormônios, a prolactina e a ocitocina. A prolactina, ela vai na produção e a ocitocina na ejeção do leite. E já já vocês vão saber por que isso é tão importante. Parece chato o assunto, mas não é. Então a gente tem lá uma mãe que tá cansada, acabou de ter bebê, um bebê que demanda atenção o tempo todo, um bebê que chora, um bebê que pouco dorme. E aí? Por que isso tudo acontece? Alguém tem alguma explicação? São várias, gente. Primeiramente, o bebezinho, ele não tem outra forma de comunicação com o mundo. Então eu falo sempre, eu tento usar esse exemplo para as mães. O que acontece? A gente sabe pedir quando tá com calor. Ah, você pode ligar o ar? Quando tá com frio, você pode me aquecer mais um pouquinho? Quando tá com dor, eu falo onde é que tá. Um bebê, ele não consegue isso. Então, ele tá saindo do ambiente, do útero, quentinho, a temperatura perfeita para ele, só com sons adequados, sons gostosos, sem cheiro, sem incômodo, sem distúrbio, sem nada. E aí ele vem para esse mundão de meu Deus, e o que acontece? Barulho, pega troca roupa, faz cocô, faz xixi, tem que trocar.
São muitas sensações novas. E esse bebê ainda não sabe verbalizar isso. Na verdade, ele não sabe nem falar assim quando é dor, quando. Então, a única forma que ele tem de fazer isso é chorando. Então, ele vai chorar. E é importante falar para vocês que nem sempre o bebê está chorando de fome. Ou nem sempre o bebê vai estar chorando porque quer. Mas aí as mães falam: ah, mas aí ele chora, eu boto ele no peito, ele suga. E aí? Gente, a gente tem o que a gente chama de sucção não nutritiva. O sugar, a amamentação, ela também alivia a dor, ela acalenta o bebê. Ele tá lá no corpo a corpo, olho a olho com a mãe, naquele momento lindo deles. Então, lógico que ele vai sugar, porque ele não tá sugando às vezes para se alimentar nessas situações, tá? A gente tem um bebezinho que também ele tem um ciclo de sono ainda muito imaturo. Ele não consegue manter, ele não entende muito bem o que é dia, o que é noite. Ele ainda troca o dia pela noite. Eu sempre pergunto para as mães: lembra dentro da barriga qual é o horário que o bebê mais mexe? Não é à noite? Então é isso que continua acontecendo logo nesse período inicial, né, que a gente conhece aí como esterogestação. Principalmente nesses primeiros 3 meses, o bebê ele troca o dia pela noite. E como a gente falou lá na outra live sobre os 5 sentidos, a gente tem que fazer toda uma ambientação, uma rotina, para esse bebê entender que dia é dia e noite é noite. Então, assim, é um bebê que geralmente ele tá mais acordadinho durante a noite e de dia ele tá lá meio sonolento. E isso acaba desgastando muito, né? Porque a gente já tá acostumado a ter um ciclo de sono mais importante. Eu queria dar um oi aí para todo mundo, Thaísa, Bruna, Westânia, Alessandra, que ela falou que tá amando, muito obrigada. A Gleiciane, Jaqueline. Então, assim, gente, a gente tem primeiro agora esses 2 motivos, né? Um bebê que chora por tudo, porque ele só entende, a única forma de comunicação que ele tem ainda é chorar, e um bebê que não entende o que é dia e o que é noite. Terceiro motivo. Alguém chuta? Eu brinco que os bebezinhos, nessa primeira etapa, eles são uma casa grande, cheia de banheiros e chuveiros, com uma caixa d'água pequena. Como assim, Natália? Eles estão na maior fase de crescimento que eles vão ter na vida deles. Eles nunca vão crescer tanto como eles vão crescer nesse primeiro ano. Então, eles exigem uma demanda muito alta de energia e, consequentemente, precisa de alimento para isso, que é o leite materno. Só que o estômago deles é um trisco. Então, eles mamam, logo esvazia, porque eles depuram, e além do que, o leite materno, ele é mais facilmente digerido do que o leite de vaca. Eu brinco que a sensação que um bebê tem quando ele toma um leite de vaca, uma mamadeira, né, que é a fórmula, ela é adaptada, mas ela não deixa de ser um leite de vaca. A sensação que o bebê tem é a nossa sensação depois que a gente come uma feijoada cheia de farofa e tudo. Então, assim, a gente está empanturrado. Eu brinco que vai todo o sangue do cérebro vai para o estômago para fazer aquela digestão. Então, a gente fica mais sonolento, essa digestão demora, porque a proteína ela é mais pesada. Então, sim, o bebê ele demora mais tempo para solicitar o alimento, mas não é que isso esteja satisfazendo ele mais do que o leite materno. Muito pelo contrário. O leite materno, além de satisfazer melhor as necessidades do bebê, porque é espécie, né, é da mesma espécie, ele ainda tem todos os fatores de imunidade que a gente não tem disponível nas fórmulas comuns. Por exemplo, um bebê amamentado ao peito, ele tem muito menos internações, doenças diarreicas, infecções de vias aéreas superiores, como otites, né, complicadas. Então, assim, ele é um bebê que ele tem uma imunidade maior, ele tem uma troca afetiva melhor e é um bebê que ele tem uma relação, um contato melhor. Ele vai ser um bebê que vai ser mais
satisfeito as suas necessidades, ele vai ter uma relação melhor. E além disso, né? Então foram 3 fatos: choro, sono irregular e a fórmula ser espécie. O leite materno ser espécie. Então, é um leite mais adequado para o bebê, tem uma digestibilidade melhor e ele consegue digerir melhor. Então, ele vai digerir isso mais rápido. Então, é aquela sequência, gente. O bebê mama, logo aquilo lá é digerido, esvazia, e logo ele quer de novo, porque ele não tem ainda como um aporte grande. O estômago dele não vai conseguir guardar muito. E aí entra o caos, né? Que a gente fala. A gente tem um bebê que tá chorando muito, não dorme, mama o tempo todo, começam os palpites. Aí vem aquela coisa. Gente, esse bebê tá chorando, seu leite não tá sustentando. Esse bebê tá chorando porque o seu leite é fraco. Esse bebê tá chorando porque não vai dar certo, você não nasceu para amamentar. E aquela mãe que já tá cansada, que já tá estressada, que já tá sugada todas as energias. Porque é aquela coisa, gente, o bebê chora, mama, tem que pôr pra rotar e troca a fralda e dá banho e logo depois já quer mamar de novo porque ele na hora que foi trocar a fralda, ele acordou e aí tem que botar no peito. Então, tá uma loucura. Essa mulher tá completamente esgotada. Quem de vocês não se sentiu assim? Eu tenho certeza que muitas entendem o que eu tô falando. Eu passei por isso. Horas e horas lá nessa função, trocando o dia pela noite, acontecendo várias situações dessas. Então a gente fica completamente mais, eu brinco assim, volúvel, presa fácil para esses comentários, presa fácil para esses palpites. Então a gente começa a minar na cabeça, né? Meu leite não está sendo suficiente, eu não vou dar conta, meu filho está passando fome, a culpa é minha, porque eu não estou conseguindo alimentar meu filho. Vem a cobrança, vem a sensação de fracasso, vem o desespero de achar que ela está sendo a responsável, de você estar sendo responsável por provocar um mal para o seu filho. E não é o que acontece, gente. Na verdade, o que começa a acontecer nessa hora? A gente tem 2 mecanismos principais. Lembra que eu falei dos hormônios? Seria ótimo se a ocitocina fosse só produzida, mas não, ela é produzida pela mesma célula, né, pela mesma glândula, que é o hipotálamo, que ela produz o estresse, que ela é suscetível a essas variações. Então, o que acontece? Uma mãe que está estressada, fadigada, que começa a se cobrar, ela vai diminuir a produção. Vocês estão entendendo? Aquela questão, a cobrança, a autocobrança, a insegurança, o desespero, ele por si só vai diminuir essa produção. E aí, outra coisa que a gente começa a fazer? Ah, não, então não está sendo suficiente, eu não estou conseguindo amamentar, não vai dar certo, e eu vou dar o complemento porque meu filho está passando fome. Aí você começa a dar o complemento, você atua lá no outro, lá na prolactina. Porque se você não tem a sucção do bebê para estar estimulando o peito, para estar estimulando essa produção, a gente cai a produção também. Então, a gente tem aí uma série de fatores que vão estar culminando para que essa mãe já comece a diminuir a produção de leite. E é por isso que a gente fala, né? Não existe leite fraco. O que acontece é que às vezes, de acordo com algumas situações, tem mães que não conseguem manter a amamentação por uma baixa produção, que pode ser influenciada por esses fatores. Lógico que a gente tem suspensões de amamentação, a gente tem que contraindicar a amamentação porque a mãe precisou usar algum remédio que interferiu na produção ou que é incompatível com a amamentação. Mas eu tô falando especificamente da questão de leite fraco. Então, não existe leite fraco.
o seu leite, você pode ter certeza absoluta que ele é o melhor e o mais adequado para o seu bebê. O que existe em muitas situações é essa falsa necessidade do complemento que vai atrapalhar no estímulo à amamentação, na produção do leite. E o que existe também, eu falo que é uma rede de apoio, né? O círculo que está ajudando a mulher, a lactante, está amamentando, que não está adequadamente preparado e inseguro e já começa a minar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que dura, até que fura, né? Porque eu falo assim, é igual a gente falou, eu lembro por várias vezes, Maitê no peito. Eu tenho uma menina, para quem não sabe, Maitê no peito, aquele bico, porque no começo a gente ainda pode ter os problemas de pega, de sucção, pega errada, a gente não sabe posicionar. E isso tudo também pode interferir na produção, porque se o bebê não está estimulando direito esse peito, ele não está recebendo os estímulos adequados para isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A amamentação, gente, ela não é para doer. Se tá doendo, é porque tá errada. A pega tá errada e a gente pode adequar isso, né? A gente tem que estimular, sempre falar com seu pediatra, conversar. Eu falo que o maior mérito para ver se o bebê tá sendo suficientemente nutrido é o ganho de peso. E é importante a gente lembrar que os bebês eles podem ter uma variação de 10 a 14% do peso nos primeiros dias, uma perda, tá? Por causa de toda a adaptação do colostro, da injeção do leite, né? Então, assim, a gente tem um nível aí que é seguro, que é esperado que o bebê perca. E é importante a gente estar monitorando que ela começou a gritar e chorar e o leite secou. Então, infelizmente, Alessandra, é isso que pode acontecer. É justamente essa situação que você está citando que é o que acontece, que é responsável pela falência, né? Pela falha da amamentação e muitas vezes. Você tá lá preparada, você se preparou para aquela gestação, você se preparou para a amamentação. E outra coisa, gente, eu sempre falo que a gente tem um vislumbre de que o bebê nasce sabendo mamar, a mãe nasce sabendo posicionar. Não, tá? A amamentação, ela pode ser difícil. Então, nos primeiros dias, a lactante, a parturiente, ela precisa de um apoio. Ela precisa que a rede de apoio dela segure a onda com ela. Tá? Então, assim, tem que todos estar engajados. A sua decisão é amamentar? Então, a minha decisão é amamentar. Vamos todo mundo lá, vamos conversar com o pediatra, vamos conversar com o obstetra, vamos tentar organizar aí. É assim, ó, o bebê vai chorar, o bebê não vai dormir direito, ele vai ter o período dele de adaptação. Os primeiros meses são difíceis, eles são desgastantes, mas eu sei que o meu leite é suficiente para o meu bebê. Ele tá bem, tá ganhando peso bem, tá fazendo xixi bem, ele tá hidratadinho. Então, zero palpites. Eu brinco assim, é tanto que o tema, né, dessa semana do aleitamento materno é justamente fortalecer a importância da rede de apoio do pai na amamentação. É muito importante que esteja todo mundo consciente e treinado para isso, para esse momento, para essa transição, para esse desgaste. Eu falo assim, é aquela hora da mãe tá lá, exausta, cansada, ficou na função, porque muitas vezes a mãe tá sozinha. Tem toda uma pressão para essa mãe dar conta de tudo sozinha. Às vezes é uma mãe que tem que voltar a trabalhar cedo, então ela passa a noite acordada com o bebê, no outro dia já tá trabalhando, ela ordenha leite, tudo. E aí as pessoas veem a fórmula. Não tem necessidade se a rede de apoio ajuda. Sabe, um pai que leva o bebê para amamentar na cama sem que a mãe precise levantar às vezes, que faça essa troca com ela, que ofereça um copo d'água enquanto a mãe está amamentando porque ela vai ter sede, né? Alguém que fala assim, olha, enquanto você está amamentando, eu vou lá, vou esquentar a água do banho do bebê, ou eu vou preparar o seu banho, eu vou lavar a louça. Eu brinco assim, não dê palpite, ofereça ajuda. Não dê. O palpite que a gente pode dar nessas horas é vamos, força, tá dando certo,
Tá com dúvida? Conversa com. Não é fácil, né? Essa questão do posicionamento, da pega, mas é importante sempre a gente estar reforçando isso. Tem outra coisa que eu queria citar com vocês também, gente, além da questão do aleitamento materno em si, das vantagens que ele tem, é a questão social também. Hoje a gente vê cada vez mais os gastos exorbitantes com fórmulas, e quando a gente entra com essa fórmula precocemente, com esse complemento precocemente, a gente tem a tendência a ter aí, a desenvolver as alergias e as intolerâncias alimentares. E aí o que que acontece? A gente pode ter necessidade de usar fórmulas cada vez mais dispendiosas, né? Por causa dessa demanda, fórmulas de proteínas hidrolisadas e ou de aminoácidos até. E além da prevenção de doenças e dessa questão das fórmulas, o vínculo. Gente, eu nunca vou esquecer da alegria que foi a primeira mamada eficaz da minha filha. Aquela mãozinha no seio, o carinho, a troca de olhares e a sensação da gente estar sendo suficiente, da gente estar nutrindo. Eu brinco que era aquele momento que a gente olha e a gente fala assim, não falta nada, né? É cansativo, mas vale a pena. E assim, do mesmo jeito que eu lembro com amor de quando ela mamou bem, eu lembro com dor de por eu ter sido mal orientada na época. Não, assim, na época que a Maitê nasceu, a gente não tinha tanto acesso a métodos de armazenamento da fórmula do leite materno. A gente não tinha tantas orientações em oferecer no copo o leite, não na mamadeira. Então, infelizmente, a Maitê desmamou por si só com 9 meses, porque eu tive que oferecer a mamadeira, mesmo tirando leite, e ela começou a fazer confusão de bico, né? Muito mais fácil mamar a mamadeira do que o peito, o esforço que eles fazem é menor. E foi igual a gente falou, diminuiu o estímulo, diminuiu a produção, e ela começou a dar cabeçada no meu peito e chorava, não tinha, sugava pouco, já chorava. E ela era ela chorando de um lado, querendo mamadeira, e eu chorando do outro, querendo que ela pegasse o peito. Então, assim, e a Maitê teve. Eu falo por experiência real. A partir do momento que minha produção baixou, que eu tive que iniciar a fórmula complementar para ela, a Maitê teve alergia à proteína do leite de vaca até os 3 anos de idade. E até hoje ela tem uma intolerânciazinha à lactose. Então, assim, quando a gente fala, é porque a gente vê cada vez mais situações como essa acontecendo. Às vezes a gente fala assim, mas é só uma. Já teve casos de pacientes minhas estarem complementando com um copo, né? No copo mesmo, não numa madeira, de fórmula à noite para conseguir dormir melhor, porque estava esgotada, cansada e esse bebê sensibilizou. Tem muitos bebês que não sensibilizam? Tem. Mas você vai correr o risco? Daí a questão da imunidade, né? Gente, olha o tanto que é maravilhoso. O bebê, quando ele tá mamando no peito, se a mãe tá doente, ele já começa a receber os anticorpos para aquilo que a mãe está doente. Então, por exemplo, se eu tô resfriada e eu tô amamentando, meu corpo produz os anticorpos contra o quadro de resfriado que eu tô apresentando e já passa isso pro bebê. Então, é como se, mesmo se eu transmitisse o vírus, eu tô transmitindo a cura também. E é incrível isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Estão falando aqui que é o que mais acontece, né? Quando a gente tem essa questão do desmame dos palpites. Então, eu queria deixar essas mensagens para vocês. Não existe leite, né? Mesmo mães pelo estímulo. Isso a gente vê muito também com animais. Então, assim, eu já vi acontecer, já tive uma paciente há anos atrás lá, quando eu morava no Tocantins, que ela adotou um bebezinho de 17 dias e ela conseguiu amamentar o bebê, né? A gente começou a estimular, fazer relactação, usar ocitocina nasal. Então, assim, foi bem interessante esse caso, foi muito bonito de se ver.
E foi emocionante de estar participando disso. Porque eu falo assim que quando a mulher quer e a rede de apoio dela está ajudando, a gente consegue. Lógico que a gente tem as exceções que podem não permitir que isso aconteça, né? A mulher tem uma cirurgia prévia, ou tem alguma doença de base, ou está usando alguma medicação. Não é isso que vai te tornar menos mãe. Mas a gente está falando para aquelas mulheres que desejam amamentar, aquelas mulheres que querem amamentar. E lembrem-se sempre, o bebê não tem outra forma de comunicação. O bebê vai chorar. Ele vai chorar se ele quer colo, ele vai chorar se ele tá com fome, ele vai chorar se tá calor, ele vai chorar se tá frio, ele vai chorar pra tudo. Ele vai chorar mesmo se ele só quiser que você olhe para ele, que é a forma com que ele tem de se expressar. O sono dele ainda é irregular no começo, então ele não dorme muito bem mesmo. Não é porque ele não dorme à noite, que ele dorme picado, que o seu leite está sendo insuficiente, tá? E a questão da caixa d'água pequena para casa grande. Eles não têm como armazenar um volume grande, então eles precisam ter mamadas mais frequentes nesses primeiros meses de vida. A Daiane tá falando que foi a melhor pediatra da filha que era. Não, Daiane, obrigada. Tenho muita saudade de vocês, de todos os meus pacientes aí. Eu fico muito feliz com esse carinho e com essas mensagens que vocês me trazem. Gente, então eu queria. Não temos mais perguntas? Temos perguntas? Ó, aqui no YouTube, meu pai tá sempre acompanhando. Parabéns, filha. Obrigada, papai. O papai ainda é daquele, gente, que tá lá na primeira fila sempre. Te amo. Minha mana também tá aqui participando. Gente, então eu espero ter respondido a questões de vocês e eu espero que vocês possam ser aí, me ajudar a difundir essas informações, a serem a rede de apoio de alguém, ou as mamães que estão amamentando a se fortalecerem com essas orientações, saber que vocês têm potencial sim, que seu leite é adequado sim, né? Que vocês possam ajudar, mostrem esse vídeo para os pais, para as avós, para as babás, para os cuidadores em geral, que estão com vocês nesse momento, para que eles possam entender a demanda do bebê. Mesmo depois que a live que a gente terminar, podem deixar suas perguntas, compartilhem para a gente poder difundir essas orientações, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. E vamos lá, vamos ser a rede de apoio de alguém e vamos nos fortalecer juntas. Um beijo, até mais!